Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda aqui ao canal do Síndico Mais Gestão, que é um patrocínio da Roche Serviços, uma das maiores empresas de facilities do Brasil, presente em vários estados nacionais. Para conhecer mais dos nossos serviços, acesse o nosso site pelo link que está na descrição do vídeo. Muito bem, vamos agora a alguns avisos importantes aqui para você. O primeiro é que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva para que você fique atualizado com as informações e também compartilhar com as pessoas que você acha importantes. Em segundo, é não deixar de baixar o nosso guia de estudo, que é um complemento desta aula para que você possa aprimorar seus conhecimentos. Ok? E também, terceiro, é o nosso e-book. Nesse e-book, nós ensinamos passo a passo como que você deve estruturar a matriz GUT no seu condomínio. Tá? E, por fim, o vídeo que nós estamos lançando sobre esta aula, que é feito por inteligência artificial, mas que é muito interessante você assistir, que ele faz um resumo, bastante eficaz desta aula. Portanto, aproveite todo esse material para que você possa aprimorar cada vez mais o seu conhecimento, ok? Então vamos iniciar a nossa aula, para que a gente possa discutir esses temas melhores. Muito bem. Então a primeira coisa que a gente vai estar abordando aqui com vocês é uma pergunta muito provocativa, ou seja, por que você está resolvendo os problemas errados? Em outras palavras, por que não estou resolvendo os problemas que deveriam ser resolvidos? O que está por trás para que isso aconteça? Então, essa é a primeira pergunta para a gente começar a refletir sobre a maneira como a gente faz gestão. E a segunda é quantas vezes, na última semana, por exemplo, você priorizou uma demanda porque o morador insistiu e não porque era realmente o mais importante. Percebe que essas duas perguntas, elas nos levam a refletir sobre a gestão, ou seja, como que eu priorizo as demandas do condomínio no meu dia a dia. Muito bem. Agora tem um termo, que eu gosto de usar nesse contexto, que eu chamo de a ilusão da produtividade. O que isso significa? É que você resolve muita coisa durante a semana, que estão relacionados a responder chamados, pode ser de condôminos, você faz a mediação de conflitos, aciona fornecedores para resolver determinados problemas e assim sucessivamente. Mas os problemas estruturais continuam intocados. O erro silencioso da gestão condominial é priorizar pelo volume de reclamação. Então, isso aqui é um aspecto que eu chamo a atenção de vocês, é você fazer essa priorização pelo volume de reclamação. Então, se tem muita gente reclamando, a gente tende a achar que aquele problema realmente é importante. E não pelo potencial de dano. Observe que essa palavra aqui, ela é muito importante. O potencial de dano para o condomínio. Mas isso acontece não por má intenção de quem gerencia. O que a gente percebe aqui, pela nossa experiência, é a ausência de um método. Se eu não tenho método, eu corro esse risco de priorizar pelo volume das reclamações e não pelo potencial de danos. Então, isso aqui a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Por que isso está acontecendo? É pela ausência de um método. Você não tem um método estruturado para lidar com essas questões. Muito bem. Então, vamos ver aqui dois exemplos que são bastante comuns. Por exemplo, eu tenho de um lado a infiltração estrutural na garagem. Então, isso aqui. Observe que esse tipo, muitas vezes, ela ocorre de uma forma silenciosa, mas possui alto risco estrutural. Percebe? Agora, quando você olha, por exemplo,
para reclamação de barulho do vizinho, por exemplo, latido de cachorro, né, por exemplo, legítima e merece uma resposta para esse problema. Mas consome energia do que realmente importa. Quer dizer, às vezes você vai gastar mais energia tentando resolver esse problema do que nesse aqui, cujo potencial de dano e risco estrutural é maior do que o latido do cachorro. Então percebam, muitas vezes, como que a gente olha para esses critérios. Então você sabe, isso aqui é importante, isso aqui também é. Mas como que eu posso estabelecer de uma forma mais técnica o que é mais prioritário para o condomínio? Quer dizer, se o barulho consome mais energia que a estrutura, há um problema de gestão. Quer dizer, se eu gasto mais energia tentando resolver esse problema aqui do barulho do cachorro do que esse, eu tenho um problema na minha gestão. E esse problema vai estar relacionado com a falta de método, né, que a gente chamou a atenção aqui. Ó, a falta de método. Muito bem. Agora, qual é o método que a gente vai introduzir para resolver os problemas anteriormente mencionados? Então a gente vai trabalhar com essa ferramenta de priorização simples, objetiva. Então ela tem essa matriz de priorização, né? Ela é simples, mas ela é bastante objetiva e vai mudar a forma como você organiza a sua agenda de decisões baseado nas demandas do condomínio. Você vai aprender a avaliar cada problema a partir de 3 critérios fundamentais. Ou seja, vai ser o fim da gestão baseada em quem reclama mais. Então, nós queremos acabar com isso. Né? Como que a gente vai fazer todo esse processo? Muito bem. Então, nós temos aqui a matriz CUT. Observe que os elementos essenciais dessa matriz são 3. O primeiro é a gravidade, a letra G. Então, a primeira pergunta que a gente faz aqui, ó, qual é a gravidade real? Vamos pegar o problema da infiltração e o latido do cachorro. O que esse problema compromete? Ele compromete a segurança. A infiltração, se você olha ali, ela compromete o que é a segurança do condomínio? Sim. Ela pode comprometer as finanças? Pode, porque você vai despender recursos significativos, né, para resolver aquele problema, se ele não for resolvido na rapidez que ele precisa. Afeta a convivência? Provavelmente sim. Mas quando a gente olha para o latido do cachorro, o latido do cachorro afeta a segurança? Não. Afeta as finanças do condomínio? Não. Afeta a convivência? Sim. Mas observe que o problema da infiltração, ele pega segurança, finanças e convivência. Então, a maneira que você começa a olhar a gravidade é relacionado a essas perguntas. Quando a gente vem para a urgência, a pergunta é: qual é a urgência? Quanto tempo você tem antes que isso fuja do controle? Observe que compare a infiltração com o latido do cachorro. O que é mais importante em termos de tempo? É resolver o problema da infiltração ou o latido do cachorro? Quando você vai para a terceiro elemento, que é a letra T de tendência, você observa aqui qual é a tendência. A pergunta que você vai fazer é o seguinte: se você não agir, o problema piora, estabiliza ou some sozinho? Se eu olho para a infiltração, qual que é a tendência se você não agir? É o problema piorar. Mas no caso do cachorro, ele pode se estabilizar ou pode sumir sozinho. O cachorro pode parar o quê? De latir. Então veja que aqui você tem 3 critérios que são técnicos e objetivos, onde você pode, né, trabalhar as questões de prioridade com base nessas perguntas. Né? Então, com base nisso, você vai estabelecer o que a gente chama de um score que define a prioridade. O que é isso aqui? Bom, para cada critério, G, U e T, ou seja, gravidade,
urgência e tendência, você vai atribuir uma nota de 1 a 5, dependendo do grau, né, de prioridade, de urgência e de tendência. Os três valores, eles são multiplicados, ou seja, G vezes U vezes T vai definir o que você chama de score, que é trabalhado aqui neste lado aqui, tá? A definição do score. Então, esse score final, ele vai definir quem vai para o topo da lista de priorização e não o morador mais persistente. Então, observe que aqui você já tem uma mudança, né, vamos falar de paradigma ou da forma como você vai atuar. Né? Porque agora você tem um método para você trabalhar essa questão da priorização e não mais por quem reclama mais. Muito bem. Então vamos ver aqui um exemplo. Sempre é bom, quando você envolve esses problemas, por exemplo, de infiltração, se você tem um engenheiro no prédio, por exemplo, convide para compor, né, juntamente com o conselho, para que vocês possam avaliar, né, de uma forma mais técnica, né, ouvindo uma pessoa especializada. Né? Então, por exemplo, se você tem a infiltração na garagem, por exemplo, aqui, ó, você está observando que a gravidade recebeu nota 5, a urgência 5 e a tendência também 5. Né? Então, observe que dentro dos critérios estabelecidos, isso aqui recebeu nota 125, porque o que é isso? Você faz a multiplicação, 5 vezes 5, 25, 25 vezes 5, 125. A inadimplência crescente, a gravidade 5. Tá? Isso aqui é um problema grave, porque ele compromete as finanças do condomínio. Ele é urgente? Também é urgente. Ele recebe aqui a nota 4. Qual que é a tendência se você não fizer nada? É piorar bastante. Então, isso aqui, ele recebe a nota 100, que é o produto de 5 vezes 4, 20, 20 vezes 5, 100. A reclamação do cachorro, qual é a gravidade disso aqui? Isso aqui afeta a estrutura, afeta as finanças, afeta as relações, sim, mas ele é grave, muito grave? Não. Então, nota 2. A urgência. Quanto tempo que você tem para resolver esse problema? Ele é tão urgente assim? Não. A tendência, se você não fizer nada, o que pode acontecer no tempo? Piorar, estabilizar ou ele sumir? Então aqui a nota atribuída foi 3 e o score final foi o quê? 12, e esse 12 é exatamente a multiplicação de 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Então aqui você tem os seus scores e a sua lista ordenada em prioridade. Então, numa assembleia, por exemplo, você não está apresentando intuição. Você está apresentando o quê? Uma técnica de priorização. O que é mais importante numa assembleia não é você chegar e apresentar só essa matriz. É você explicar o que é essa matriz Gucci, qual é o objetivo dela, para que ela serve, o que significa cada letra dessa, gravidade, urgência e tendência, explicar as perguntas que estão por trás, para que você possa, através dela, criar esta matriz de priorização. Então, você está comprovando que você não está agindo apenas pela intuição. Tá? Você está aqui trabalhando com dados, você está apresentando dados para justificar as decisões que são tomadas. Ok? Muito bem. Agora, quando você vem aqui, o que o score significa? Quando a gente olha para aquela lista, né, a gente tem os 3 problemas, importante entender isso aqui, ó, que o resultado não significa que você vai ignorar a reclamação do cachorro. Significa o quê? Que você vai tratar desse problema no momento certo, né, com o peso certo, e não deixar que ocupe o espaço do que realmente compromete o condomínio. Então, isso aqui é muito importante, essa observação, é você não deixar, não é, que problemas que não são tão prioritários ocupar o espaço dos problemas que realmente são mais urgentes para o condomínio. Né? Então, isso aqui ele é importante você saber lidar com isso, né? Você ter a segurança, a firmeza na hora de comunicar esses resultados. Então, de tudo isso que a gente viu aqui, você pode sintetizar isso
em 4 passos, como a gente viu. Então, o passo 1 é você listar os principais problemas, né, que são ativos no seu portfólio. Está acabando aqui a energia. Né? E o passo 2 é você atribuir as notas de 1 a 5 para gravidade, urgência e tendência, como a gente viu na nossa tabela. Não é? E o passo 3 é você multiplicar os valores para que você possa calcular o que? O score. E no passo 4 é você fazer uma reordenação na lista para que você, através dos scores, tenha lá o que é prioritário e o que não é. Né? Então, aqui vai aqui uma dica para vocês já começar a praticar essa matriz. Ou seja, é você trabalhar com os 10 principais problemas que você enfrenta hoje. O exercício, por si só, ele já é bastante revelador, né? Que pode até te causar surpresa, né? Na hora que você vê esses resultados concretos. Ok? Muito bem. Agora, vejamos o seguinte: quando você trabalha, né, com a matriz Gucci, e aqui a gente vai aprender a diferenciar o que é uma gestão estratégica versus uma gestão reativa. Então você observa que os gestores que aplicam a matriz Gucci com regularidade, por exemplo, você vai ter assembleias mais tranquilas, né, na hora, porque pela minha experiência de mais de 30 anos gerenciando condomínios, toda vez que vai colocar em pauta essas questões, a assembleia geralmente ela fica tumultuada. Né? Mas quando você apresenta essa matriz, você passa a ter uma assembleia mais tranquila. Não é dizer que você vai ter nenhum problema, mas ela tem um nível de tranquilidade maior. Outra coisa importante são os conselhos. Eles ficam mais alinhados com a gestão. Quer dizer, na medida que você envolve o conselho ou pessoas técnicas no condomínio, você vai criando, né, esse alinhamento na sua gestão. E você também tem o que a gente chama de menos crises que ninguém viu chegar. No caso da infiltração, por exemplo, era um problema e que foi resolvido através da matriz UT. Então você observa o que separa a gestão reativa da gestão estratégica não é o talento aqui. E, geralmente isso é uma coisa que a gente costuma falar, mas o que separa é o método que você utiliza. E o método, qualquer profissional comprometido, ele pode desenvolver esse método. Ele tem essa capacidade de aprender, né, a usar este método aqui. Bom, então com isso, você pode ter, né, o que a gente pode chamar de uma virada de mesa. Quer dizer, eu aconselho você testar isso agora. Né? Você pegar os 3 problemas mais presentes na sua gestão hoje e aplicar a lógica Gucci neles, ou seja, da matriz de priorização. E com isso, reflita, quais ficaram no topo? Algum resultado te surpreendeu? A sua percepção inicial bateu com o score ou a ferramenta virou a mesa? Conta nos comentários para que a gente possa ouvir de você e criar um diálogo construtivo em prol de uma gestão que trabalhe com método. Então, se você tem um colega que ainda organiza a agenda pelo volume de reclamação, se você conhece alguém que faz isso, manda esse material para ele. Pode ser a virada que ele precisava. Então, deixe esse conhecimento ficar só com você. Compartilhe com outras pessoas. Bom, e aqui, pessoal, que é interessante, que eu gostaria de colocar aqui para vocês, é que a gente criou esse infográfico que vocês estão vendo aqui, que ele resume, através desta visão, né, gráfica aqui, que fica legal, tudo que a gente discutiu ali, onde você passa a ter, por exemplo, aqui, olha, de um lado, que a gente chamou de erro da gestão reativa, né, você tem aqui todos os problemas que envolvem, e desse lado aqui você tem o método Gucci, na prática, o que te dá uma gestão, não é, mais estratégica, né, com base no que a gente viu até agora. Não é? Então, aqui, né, eu sou Aurélio Dias, como eu apresentei, eu sou gestor colonial há mais de 30 anos, professor e escritor. Aqui está meu contato e sou autor desses 3 livros aqui. Ok? Então, foi um prazer, né, estar com vocês aqui, nessa aula, onde espero ter dado uma
uma visão prática de como que a gente utiliza essa matriz. E não esquecendo que baixe o e-book pelo link da descrição, que lá você tem um passo a passo e você pode utilizar na prática da sua gestão com base nesta aula aqui. Tá? Então, um grande abraço e nos veremos em um próximo encontro. Tchau, tchau.